Mitos sobre as vacinas não são de hoje. Para você ter uma ideia, no Rio de Janeiro, em 1904, houve um manifesto popular que ficou conhecido como Revolta da Vacina. O governo precisava vacinar as pessoas contra a varíola. E essa vacinação foi uma vacinação em massa, compulsória, o que gerou muito transtorno, as pessoas ficaram na bronca, mas deu resultado, viu? A varíola ela foi extinta do Brasil. Infelizmente, ainda hoje as pessoas questionam a vacina, todas as vacinas, às vezes questionam a eficácia, inclusive levantam questões ligadas à indústria farmacêutica. E é exatamente sobre esses mitos que a gente vai falar no programa de hoje. Fique ligado! A minha entrevistada de hoje é a doutora Carolina Castelo Branco Conroy. Ela é formada em Medicina pela Univasf de Pouso Alegre, fez residência médica em Pediatria no Hospital Municipal Infantil Menino Jesus, em São Paulo, tem pós-graduação em Nutrologia pela Associação Brasileira de Nutrologia, atende em clínica, cuidando de recém-nascidos, pediatria geral e também de gestantes no terceiro trimestre de gravidez. Ela trabalha no setor de urgência e emergência dos hospitais Vila da Serra e São Camilo, aqui em BH. Muito bom te receber, doutora Carolina, aqui no canal. Obrigada. Sabe-se que, já vou logo te perguntando, né, de cara com essa polêmica toda, sabe-se que a vacina ou as vacinas são os maiores avanços da ciência. E por que agora, depois desse mundo moderno, com acesso à informação, com esse avanço da tecnologia mesmo, muitos pais têm ficado com o pé atrás e alguns estudos, inclusive, revelam que grupos de WhatsApp, grupos de Facebook são formados por pais de classes A e B. O que está acontecendo? Olha, a primeira coisa que eu acho é que o pessoal viu várias doenças vir embora, como a varíola, que a gente é considerado erradicado, poliomielite também, então as pessoas é como se não tivessem mais medo das doenças. O medo causava essa busca grande pelas vacinas. E como agora está muito controlado, as pessoas deixaram de vacinar. O que tem ressurgido, novas doenças estão voltando, como a gente está vendo no Brasil sempre. Além disso, eu acho também que os pais, por um excesso de zelo, então não vou levar, a criança dói, tantas vacinas, 2, 4, 6 meses, não vai parar esse calendário. E vai contra justamente o tempo atual, contra o nosso mundo tão globalizado, tão moderno e com acesso muito mais fácil à informação, né, doutora Carolina? Sim, com certeza. E o nosso Programa Nacional de Imunizações do Brasileiro é uma das coisas do Brasil que a gente tem que valorizar, que é uma coisa que funciona, tem muita eficácia e é gratuito. A gente tem visto que algumas doenças, inclusive, têm voltado. É o caso do sarampo na Europa, vários casos registrados, confirmados, muitas mortes. É o caso da febre amarela aqui no Brasil, do ano passado para cá, também com vários casos, várias mortes. Isso já é o reflexo dessa aplicação de doses a menos em nossas crianças? Com certeza. Isso já é um reflexo. Temos também a coqueluche, que está voltando. Tem várias doenças que estão ressurgindo, gripe, quando se deixa de vacinar, tem casos mais graves. Como então fazer com que os pais tenham segurança justamente para entender que a vacina é segura? A gente tem vários estudos já, que mostram que a vacinação é segura. Ninguém vai aplicar, o Ministério da Saúde não vai aplicar algo que não tenha feito vários estudos, passou por vários. Para uma vacina ser aprovada, isso leva muitos anos, são vários testes aplicados. Não entra no mercado assim, Não, de qualquer jeito? Não, com certeza não. Então, assim, uma prova somos nós, que já fomos vacinadas, que não tivemos nada, que fortaleceu o nosso sistema imune e crescemos adultos saudáveis. Então, os próprios pais são reflexos que as vacinas deram certo. Em 1998, em Londres, surgiu um boato de uma possível ligação da tríplice viral com o autismo. O que aconteceu naquela época, doutora Carolina? Foi um médico em Londres, foi o Andrew Macfield, que falou que o sarampo, na verdade foi a tríplice viral composta de sarampo, cachumba e rubéola,
e foi o sarampo, o componente que ele associou que estaria causando autismo em mais ou menos 12 crianças. Ele soltou isso no Lancet, que é renomado, né, no meio médico, e aí depois que lançou no Lancet, todo mundo desacreditou a vacina. Foi um burburinho danado. As pessoas deixaram de vacinar, até hoje isso se repercute, tanto que a gente está tendo novos casos de sarampo por causa desse pessoal que não está vacinando. E depois fez um estudo, né, as pessoas correram atrás disso para saber o que estava acontecendo, e foi visto que esse médico tinha ganhado, estava solicitando uma patente para fabricar uma vacina justamente contra o sarampo. Então era um conflito de interesse, que é o que a gente fala, né? Ele estava querendo derrubar outra vacina, vamos dizer assim, para no futuro lançar dele. Então ele foi, o Lancet, essa renomada revista médica, depois pediu desculpas, né? E esse médico não exerce mais a medicina. Um outro boato, desta vez no Brasil, em Bertioga, São Paulo, em 2014, foi justamente quando a vacina do HPV entrou na rede pública, né? Foi garantida pelo SUS, envolveu aí algumas meninas, adolescentes, e também foi um burburinho danado. O que aconteceu dessa vez? Sim, foram algumas adolescentes que foram vacinadas, elas começaram a referir que estavam sentindo dormência em membros, tiveram alguns desmaios, o que a gente fala que foi uma comoção emocional. Então elas já foram com medo de vacinar, né? Todos os pais estavam com medo, ninguém estava entendendo por que tinham que vacinar numa idade, né, que inicia a atividade sexual. Foi muito levado por esse lado, então o que a gente fala é como se fosse uma histeria, né, que ocorreu, mas foi comprovado que não teve relação nenhuma com a vacina. A vacina não causa isso, a vacina é muito importante para prever o câncer de colo do útero na mulher e outros cânceres, inclusive nos homens. Então, outro boato também que foi desmascarado. Não tem nada a ver com a parte neurológica, com a parte motora, a vacina... Tanto que depois de alguns dias essas meninas tiveram alta e estão super bem. Então foi algo realmente passageiro. No mundo, a gente tem esse dado aqui, da Organização Mundial de Saúde, 630 milhões de pessoas têm câncer ligado ao HPV. Os tipos 16 e 18, que são os cancerígenos, né, são responsáveis por 70% dos casos de câncer de colo do útero. Então, não tem conversa, é importantíssima essa prevenção. Com certeza. O câncer de colo do útero, na verdade, há 10 anos essa vacina já está no mercado. A Austrália, em 2007, foi o primeiro país que começou a aplicar. E hoje a gente já consegue, né? Porque você começa uma vacina, você vai ter uns estudos, os resultados daqui a alguns anos. 10 anos se passaram, lá reduziu em 80% o câncer de colo do útero. Enquanto lá são 9 casos para 100 mil mulheres, no Brasil são 16. Então, assim, com certeza é muito eficaz, né? E lembrar que a gente começa a vacinar de criança, mas a mulher adulta pode vacinar. Uma mulher que já teve câncer de colo de útero deve vacinar, porque evita a recidiva. E são outros vírus diferentes também. Também vai pegar outros vírus, né? E o câncer de colo de útero está relacionado ao HPV 16, ao vírus 16 e 18, né? Então, ela é extremamente eficaz, gente. E, mais uma vez, ela é gratuita. Os pais ficam muito preocupados com essa coisa de tomar a vacina muito cedo, se isso não seria um incentivo ao sexo precoce. É um conservadorismo, doutora Carolina? É um conservadorismo. Primeiro que a gente tem que ter o diálogo com os filhos desde novos, né? Usar camisinha, evitar contato, DST, né? Doença sexualmente transmissível. Então, esse assunto sexo tem que ser falado, né? Cedo em casa. Segundo, a vacina tem que ser aplicada nessa idade, porque os estudos mostraram que ela vai criar, né, os anticorpos necessários nessa idade. Então, para que eu vou vacinar mais velha? Quando eu já tive a relação sexual, quando eu já entrei em contato com o HPV, quando eu já contraí, eu tenho justamente aqui vacinar antes de ter a relação sexual, para não pegar o HPV. Só deixando claro aqui que a camisinha é super importante, todo mundo sabe disso, mas no caso do HPV, especificamente, é um vírus danadinho, né? Porque nem sempre a camisinha adianta, não. É um vírus que pode ser transmitido em contato com a pele, com os pelos pubianos, não é isso, doutora? Sim, com certeza. Em outras formas, não só, né, o sexo oral, o sexo anal, todas essas formas a gente pode pegar também, em contato pele a pele. No Sistema Único de Saúde, a vacina é aplicada em meninas de 9
a 13 anos, gratuitamente. Gratuitamente. E nos meninos a partir de 12. Isso, exatamente. É importante que os meninos tenham esse cuidado também. Com certeza, porque os meninos podem desenvolver outro tipo de câncer, principalmente os cânceres relacionados à boca, né, boca, faringe, e além disso eles não vão manifestar às vezes a doença, mas eles estão carregando o vírus numa relação sexual, vão passar para as mulheres. Então a gente tem que vacinar os dois, porque os dois podem transmitir um para o outro. Né? Os cânceres de boca e de faringe são justamente por causa do sexo oral. Sim, sim. Agora, o homem também pode ter verrugas? Também pode ter verrugas. É mais comum nas mulheres, né? Mas sim, pode ter também. Outra coisa que é um mito em relação à vacina do HPV é a infertilidade de homens e mulheres. Nada a ver? Nada a ver. Isso não tem relação nenhuma, senso nenhum. Não tem como a vacina, né, ir lá nas gônadas e causar infertilidade. Não tem. Biologicamente falando, não tem lógica nenhuma. Tá? O que é uma vacina? A gente está geralmente pegando vírus atenuados, que são vírus enfraquecidos, ou então os próprios vírus mortos. Então a gente aplica, vamos criar anticorpo contra aquela doença, né? E aí isso vai nos garantir uma imunidade ao longo da vida. Então eu não estou aplicando uma carga de vírus, uma doença ativa, não é nessa forma. O que vai a vacina é os anticorpos que eu vou produzir ao longo da vida. Falando em vírus vivos, né? A gente tem que ter cuidado especial com as gestantes. Algumas pessoas, gestantes, pessoas transplantadas, que têm câncer, que têm AIDS, elas precisam de uma orientação especial na hora de tomar uma dose de vacina. Com certeza precisam. Tirando as gestantes, né, os outros são categorizados na classe de imunodeprimidos. O sistema imunológico está comprometido, então os pacientes com câncer, pessoas que tomam corticoide em alta dose também, né, tratamento de algumas doenças, então tem quimioterapia oral. Sim, também. Tem que ter muitos os vírus vivos, eles não podem usar essas vacinas. Por quê? Porque como o sistema imunológico está muito baixo, eles não vão conseguir produzir anticorpo suficiente e a doença pode realmente se alastrar. Né? Então, não podem tomar. E aí é preciso um contato entre o oncologista e o infectologista para ver qual o caso dessa pessoa, caso a caso. Sim, caso a caso. Tá? Caso a caso. Agora a gestante, algumas vacinas a gestante pode tomar. A gente se preocupa muito com as crianças, né? Esse aqui é o cartão de vacina do meu filho, por exemplo. Já tá até velhinho, né? Porque agora em dezembro ele faz 11 anos. E aí a gente fica acompanhando a tabelinha, olha tudo, né? Quando que tem que tomar uma outra dose, tem que tomar a segunda, tem que tomar a terceira. E de uns tempos pra cá também falou-se muito nisso. Reforço quando adulto, ou um segundo reforço, um terceiro reforço. Como é que fica a cabeça da gente, dos pais? O reforço ele é importante, porque a gente toma algumas doses de vacina e o reforço é justamente isso. Quando meus anticorpos estão começando a cair de novo, eu vou dar o reforço para produzir novos anticorpos e isso durar mais ao longo da vida. As vacinas, assim como tudo no mundo, né, sofrem vários estudos, a tecnologia vai avançando e tal. A própria vacina vai ganhando uma qualidade maior. Então, muitas vacinas que antes tinham vários reforços, hoje não tem. Uma delas é a febre amarela, antes a gente vacinava várias vezes, né? De tempo em tempo, de 10 em 10 anos. Hoje já se viu que uma dose já garante a imunidade ao resto da vida, que foi o que em abril desse ano o Ministério da Saúde preconizou pra gente. Uma dose de febre amarela é o suficiente. Então, não é agora virou uma dose, agora é 2 doses, agora 3. De tempo em tempo isso vai mudando. E o ideal é o quê? A gente reduzir mesmo o número de doses e a eficácia se melhor. Eu quero tomar menos vacinas e ter uma melhor proteção. Como eu mostrei aqui, né, no cartão de vacinação, muitas doses são gratuitas, fazem parte aí desse programa do SUS. Outras não fazem e infelizmente são muito caras. Sim. Mas vale a pena o esforço, vale a pena juntar dinheiro, parcelar no cartão se for o caso, né, doutora? Com certeza. Por exemplo, a de meningite. A de meningite a gente tem o governo dá a meningite C, né? E a gente na rede privada tem a ACWY. Então a diferença é justamente essa. O governo dá uma, que é a C, na privada tem a ACWY. São 4 tipos que eu estou cobrindo. Além da meningo B,
então vai para 5. Então, enquanto o governo dá uma, eu estou vacinando contra 5 tipos. E o que significa A, C, W, São os Y? tipos. A meningite é a doença, mas eu tenho vários tipos de vírus. Tem o vírus A, o vírus C, o vírus W, o vírus Y, o vírus B. Então, são vários. Então, eu estou protegendo contra todos esses. Então, com certeza, né, como na hora que eu tiver meu filho, as mães, você quer proteger contra um vírus só que pode causar a meningite ou contra 5? Claro que é contra 5. A meningite é uma das doenças que mais dá sequela neurológica, né? O paciente com paralisia cerebral. Então, assim, é uma qualidade de vida muito ruim. É caro, mas vale a pena? Vale. Você está protegendo contra, né, pro resto da vida. Pro resto da vida, né? Outra vacina também que o governo dá é a pneumocócica B. Pneumocócica 10, né? 10 valente. Então também vai pegar só 10 sorotipos da pneumocócica. Boa, muito efetiva. Na rede privada a gente tem 13, então eu estou pegando mais. Às vezes a diferença na rede privada é justamente essa, ela amplia mais, ela vai combater mais vírus, né? Que o governo não dá. Por quê? Eficácia, rentabilidade, estudos, eles veem geralmente o que está mais em alta, as doenças que estão atingindo mais, aí o governo cobre, né? Mas com certeza, se você tem condição, e mesmo se não tiver, tentar fazer um esforço é importante. São várias vacinas que são importantes. A Sociedade Brasileira de Pediatria preconiza o calendário da rede privada e a Sociedade Brasileira de Imunizações, né? Então, realmente. A senhora falou da vacina contra a meningite, mas tem também a da poliomielite, que é tida como uma vacina mais tranquila, indolor. As crianças vão lá, recebem a gotinha, a gente participa de todas as campanhas até os 5 anos de idade da criança. Como é que é esse sistema de imunização da Sabin para a sociedade como um todo? A poliomielite, né, é uma das doenças que a gente já considera que foi erradicada, mas a gente não deve parar de vacinar porque a gente tem muito viajante, muitos estrangeiros que vêm para o país e de países, por exemplo, a Ásia, a África, que ainda não atingiram, né, essa meta de erradicação que podem trazer para a gente e isso virar uma epidemia. Então é importante, mesmo a doença estando controlada, continuar a vacinação, justamente por causa disso. E as campanhas são feitas para isso, para as pessoas continuarem a vacinar. É uma vacina que é indolor, é rápida, né? A criança brinca com as gotinhas, se alegra e é para isso, para a gente não evitar que tenha um novo surto, uma epidemia, volte doenças que foram erradicadas. Alguns pais negligenciam a vacina contra doenças consideradas menos graves, por exemplo, a catapora, né? Mas tem que dar a vacina. É importante porque na criança, geralmente as formas que se apresentam são formas que não vão causar nenhuma gravidade tão séria, a maior parte, né? A gente fala que é mais tranquilo. O adulto, a gestante, é mais grave. Então o adulto geralmente pode pegar, às vezes, pneumonia, até óbito, uma pneumonia causada pela catapora. A gestante pode ter a síndrome da varicela congênita. Então, se ela tem um filho em casa que pegou catapora e ela está grávida, né, e não vacinou essa criança antes, o bebê pode nascer com deformidade, com retardo mental. Então, a síndrome da varicela congênita, ela é muito grave. E algumas crianças também a gente pode até ter a meningite causada pela catapora. Nossa, informação então, muito importante, né? Essa ramificação da doença, né? Vamos falar então de alguns mitos especificamente? Vamos falar direto assim? O que é que geralmente a pessoa que toma dose sente? De uma reação, de um sintoma? Quais são os mais comuns, mais frequentes? Os mais comuns é febre, tá? A febre também não é tão alta, 48 horas a 72 horas após. A criança pode ficar mais irritada, dor no local, às vezes um pouco de inchaço, né? Local dolorido mesmo. E mal-estar, mas nada mais grave. Isso também se resolve em curto prazo. Então, após isso, em 48 horas já se... Alérgicos à proteína do ovo, às proteínas, né, do ovo. Eles têm que tomar alguns cuidados ao vacinar sim. Então, na verdade, as duas vacinas que hoje são feitas, né, com ovos embrionados é a da febre amarela e a da gripe, né? A da gripe, né? A da gripe já se viu que a quantidade que é usada de proteína, né, de ouro, é muito pequena. Então a maioria das pessoas que têm alergia podem tomar.
O que a gente fala que é preocupante é quem tem uma alergia grave, quem teve uma reação anafilática. Elas sim são contraindicadas a tomar, mas sempre se deve passar no especialista. Então, quando ela passa no especialista, eu digo um alergista, né? Elas podem fazer um teste da vacina, né, no corpo, ver se foi negativo ou positivo. Se o teste for negativo, ela está liberada, pode tomar a vacina. Se foi positivo, aí sim tem que se questionar se vai aplicar a vacina, se vai fazer alguma dessensibilização. Então, assim, quem tem reação grave é que tem que ficar mais preocupado. Mas corre o risco, por exemplo, de a pessoa não saber que tem. Como saber? É muito difícil eu não saber que tem. Por quê? O ovo, a gente não come só o ovo in natura. O ovo tá no pão de queijo. Então, assim, com certeza a criança uma hora vai passar aí. Se a pessoa, por acaso, tomar 2 vezes ou 3 vezes as doses da mesma vacina, tem algum problema? Não, não tem nenhum problema, tá? Hepatite B, inclusive, a gente, quando não precisa atualizar o calendário, até para emprego a gente precisa demonstrar e não tem, pode tomar novamente, né? Não. A questão do mercúrio, que algumas pessoas também levantam, né? A presença do mercúrio nas doses. O mercúrio é como conservante usado em algumas vacinas. A dose é ínfima. Então, assim, a gente não leva em consideração. Se a gente pensar no dia a dia, a gente usa produtos que são muito mais danosos. O próprio desodorante tem alumínio e a gente usa diariamente. Então, não justifica, né? A gente está em contato sempre com outras coisas no nosso dia a dia, às vezes muito mais graves. Tudo. Até a própria panela, né? Que a gente raspa e vai soltando ali. Com certeza. Tem alguma outra coisa que a senhora gostaria de destacar para as pessoas que estão nos assistindo, que talvez a gente não tenha abordado aqui na entrevista, alguma dúvida, um mito mesmo ou um questionamento? Tem. Igual muitas pessoas perguntam, por que todo ano eu tenho que vacinar contra a gripe? Porque toda hora tem um reforço de vacina. Os vírus sofrem muitas mutações, então a cada ano são feitos estudos para a gente ver o que está circulando no mundo, quais vírus estão circulando. E aí é feita a vacina com os vírus que estão circulando mais. Então, todo ano sim é necessário, porque eu estou pegando vírus diferentes e a resposta imunológica ainda não é tão boa. Então, eu preciso anualmente fazer essa vacinação. E falando também dos reforços que a criança tem com 1 ano, 4 anos, é importante porque começa a cair os anticorpos, eu tenho sempre que reforçar. Então, assim, saúde, vacinar é saúde. A gente tem que lembrar disso. Eu quero que meu filho seja saudável, meu filho cresça sem ter nenhuma sequela. E eu posso tomar uma vacina que é gratuita, que o governo me dá, um programa que é muito bom, que é esse nosso Programa Nacional de Imunizações. Então, por que não fazê-lo? Eu não vejo nenhuma justificativa. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser saber algum mito, pode entrar em contato com a gente e estamos aqui para esclarecer. Ou seja, resumindo, é confiável, viu, gente? Vacinar significa saúde, significa bem-estar, qualidade de vida e pensar realmente, como a doutora disse, no futuro, né? Pra gente ter adultos saudáveis. E, se Deus quiser, cada vez mais, com a tecnologia avançando, com a ciência avançando, né? E a gente pensando que nada é em vão. Quando entra no mercado é porque a coisa já deu certo, já foi testada. Sim, com certeza. Doutora, eu te agradeço muito a presença aqui no canal. Muitas felicidades para a senhora aqui no consultório, nos outros atendimentos também. Obrigada. Muito obrigada. Se você gostou da entrevista, me dê um feedback, curta o vídeo, comente, compartilhe com os amigos e com a família. Se você também tiver alguma dúvida, pode escrever aqui nos comentários. A doutora Carolina se comprometeu a responder todas elas. E também, muito importante, se inscreva no canal. Assim, toda vez que eu postar um novo vídeo, você vai ser notificado. Obrigada pela companhia, até a próxima. Tchau!